meus tricolores, e já chega no pique, porque hoje nosso giro do almoço tá bem agitado. E o Facundo Bernal, Júlia, temos atualizações sim e finalmente boas notícias. Também vamos falar sobre o André, mas aí a notícia não é tão positiva, porque parece que a venda pro Fulham pode melar. Vamos falar também sobre Alexander, Marquinhos. Se você vai fazer o seu check-in contra o Juventude e não conseguiu, também te explico aqui. Então vem comigo para mais um Giro do Almoço. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. Deu para acompanhar ontem no Giro do Jornada o quanto vocês estão ansiosos por atualizações sobre o Facundo Bernal, então chega de enrolação, a gente já vai começar por ele. A imprensa uruguaia já está se despedindo do Facundo Bernal e anunciando o volante como novo jogador do Fluminense. Entre esses jornalistas, um deles a gente acompanhou ao longo das negociações, que foi o Uriel Yugit, então vou trazer o tweet dele na tela. Bem, esse foi o tweet do Uriel Yugit. Exclusivo, Facundo Bernal é novo jogador do Fluminense. Defensor Sport vende 60% do passe por 3,6 milhões, no caso de dólares. Contrato até dezembro de 2028. Entre terça e quarta-feira, ou seja, entre hoje e amanhã, ele viaja para o Rio de Janeiro. Então já tá dando tudo como fechado. Mas talvez você esteja se perguntando por que a gente ficou tanto tempo nessa espera, porque essa negociação estava parecendo uma novela, se já tinha ficado tudo acordado em termos de valores entre Fluminense e Defensor. Bem, uma outra informação que saiu de um outro jornalista uruguaio, o Nico Mussetti, o Defensor foi muito firme na questão de reduzir os prazos de pagamento. Segundo ele, o Defensor foi muito firme nisso e não quis ceder. Então, o que mudou seria a questão das parcelas, né? Em quanto tempo isso vai ser pago, a partir de quando a gente não tem detalhes, mas o que estava sendo acordado nesses últimos dias, nessa última semana, era esse ponto. Mas agora tá tudo certo e até uma das informações que o Lassa recebeu é de que o jogador conversou com o presidente, dando uma certa pressionada no clube para finalizar as negociações, porque quer vir para cá. Então, nos próximos dias, a tendência é a gente já ter o Facundo Bernal, então, aqui no Rio de Janeiro, fazendo exames, assinando o contrato, tendo anúncio oficial do clube. Mas comenta aí, ficou feliz agora que tem notícia sobre o Facundo Bernal, sabendo que a negociação fechou? Achou uma boa pro Fluminense? E é claro, aproveita para deixar o seu like aqui também, que eu sei que você estava ansioso por essa notícia. E agora vamos falar sobre o André. Entendo a situação de André no Fluminense, o volante não tem proposta na mesa. A atleta pode permanecer no tricolor em 2024. Essa é a matéria do João Brandão. E aqui ele começa, né, explicando. Um dos destaques do Fluminense, André, não tem mais proposta do Fulham para se transferir para a Europa. Os ingleses não fizeram uma nova oferta após o tricolor recusar os 25 milhões de libras. Isso a gente já havia falado, o Fluminense não havia recebido uma resposta após essa contraproposta que o Fluminense apresentou. O próprio Mário Bittencourt falou sobre isso e não houve nenhuma atualização sobre ao longo das semanas. E aqui ele explica o motivo de que dificilmente uma nova oferta vai acontecer, porque recentemente o clube da Premier League investiu muito dinheiro na contratação do Emile Smith-Rowe, que pertencia ao Arsenal. Por conta disso, o Fulham não pretende subir os valores oferecidos ao time de guerreiros pelo volante. E a gente até já havia falado aqui como também esse fato do Fluminense querer subir o valor não era uma negociação tão simples assim. Assim que o Fluminense recusou a primeira oferta e apresentou uma contraproposta, saiu notícia de veículos ingleses. A que a gente trouxe aqui foi a do Ben Jacobs, dizendo que o Fulham não via sentido em igualar o valor que o Liverpool havia apresentado no ano passado, depois de tantos meses de negociação. E agora, então, o que o João Brandão traz é que com a contratação do Smith-Rowe, o Fulham não pretende subir esses valores. Ele até fala que o Fluminense tem até o início de setembro, enquanto essa janela do meio do ano ainda está aberta, para tentar uma boa venda do jogador. Mas a verdade é que no momento não tem proposta por André, então, né, por enquanto ele segue no Fluminense. Assim, essa é uma situação muito complexa e que me preocupa bastante, porque pensando a curto prazo no futebol, nas decisões que a gente tem por agora, a permanência do André é essa sombra de dúvidas muito importante. Mas a gente não pode negar que a gente tem que fazer caixa e a gente não tem nenhum outro jogador que a gente tenha uma previsão de fazer um valor tão alto em um prazo tão curto de tempo como o André.
Você pode estar pensando, ah, Júlia, mas o Facundo Bernal. O Facundo Bernal é pensando a longo prazo, não é pensando em vender agora no meio do ano, até porque ele tá vindo pra cá, ainda é uma aposta. O André já é um jogador pronto nesse sentido. Mas aí eu sei que já vai ter gente que vai comentar aqui, ah, mas o André fica, o Fluminense permanece na Série A, ganha a Copa do Brasil e tá pago. Não tá pago. O valor não é o mesmo. Até porque quando você recebe a premiação, uma parte dessa premiação vai para os jogadores. E aí, vende ele no final do ano. Também é mais difícil de ter proposta. É super possível. Mas como agora eles estão preparando o início de temporada deles no fim do ano, que seria o meio da temporada, é muito mais difícil de conseguir um valor alto. Então a tendência é que se o André permanecer aqui, o valor dele vá caindo, até pela falta de propostas, né? Mas enfim, comenta aí o que você achou, se você achou que o Fluminense agiu certo ou errado nessa negociação, em tentar aumentar o valor, ou até se você acredita que vai surgir uma outra proposta pelo André, ainda nessa janela. E vamos agora para os próximos assuntos. Antes de a gente falar sobre Alexander e Marquinhos, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal se você estiver gostando desse vídeo, para você sempre ficar ligadinho quando surgir um Giro do Almoço novo ou quando a gente abrir uma live. E vamos então falar sobre esses jogadores. Uma noite ser boa, a outra não. O Alexander voltou a treinar com o grupo, já saiu fotos dele treinando com os outros jogadores. Então, muito provavelmente, ele já vai estar à disposição do Mano Menezes na próxima partida, o que é excelente, não só pensando em quantidade de jogadores, mas também pensando no momento que o Martinelli vive e o Alexander, que estava voltando a ter uma crescente depois de bastante tempo de baixa. Já o Marquinhos, ele teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O Lessa informou que ele fez exames no final da tarde dessa segunda-feira. A gente ainda não tem informação do grau da lesão, até para poder ter mais ou menos uma ideia de quanto tempo ele vai ficar de fora, né? Mas já é garantido que o Marquinhos vai ficar um tempo afastado dos gramados, pelo menos pelos próximos jogos. E apesar do momento do Marquinhos dentro de campo não ser positivo, para falar a verdade, ele tem incomodado bastante a torcida até com as atuações, essa notícia ela é negativa não só pelo estado físico do jogador, mas também no momento em que ela acontece, né? O Fluminense agora em agosto volta a ter um calendário, não só um calendário cheio, porque o brasileiro já é um calendário cheio, mas é disputar 3 competições. Então, sem sombra de dúvidas, o Marquinhos, ainda que não esteja na melhor fase, seria uma ajuda para o Fluminense, até porque o Fluminense vai ter que poupar em algum momento os jogadores. Então, é torcer para que ele se recupere logo, e aí não só fisicamente, mas o futebol também. Agora, para a gente falar sobre o confronto de Fluminense e Juventude pela Copa do Brasil, ficou definida a arbitragem do jogo de ida. O árbitro será o Luiz Flávio de Oliveira, do estado de São Paulo. E sobre o jogo da volta, que foi o que eu falei do check-in, para quem tentou fazer agora pela manhã e não deu certo, bem, houve uma alteração nos horários de abertura dos check-ins. Então, quem é sócio Arquiba 100, Arquiba Família, Maraca Mais, Maraca Família, Leste Raiz e Pacote Futebol, vai abrir hoje, ainda nessa terça-feira, às 6 horas da tarde, da noite, na verdade, né? Arquiba 75% e Pacote Jogos vai abrir amanhã, às 10 horas da manhã, na quarta-feira. A Arquiba Raiz também na quarta-feira, só que às 8 horas da noite. E o Guerreiro na quinta-feira, às 10 horas da manhã. Lembrando que esse é do jogo da volta que vai acontecer aqui no Maracanã. Então houve essa mudança de horários, mas a abertura permanece sendo hoje. Agora vamos para algumas notícias rápidas. O resultado da Assembleia de ontem deu sim. Ou seja, foi aprovada a criação da empresa que vai gerir o Maracanã pelos próximos 20 anos. E aí, falando dos votos, para a gente ter uma ideia dos números, de 676 votos, 665 foram a favor, 10 contra e apenas um nulo. Então tá aí o resultado da Assembleia, garante que o Fluminense vai participar da gestão do Maracanã pelos próximos 20 anos. Agora atualizando uma notícia que irritou bastante a gente nessa última semana, que é a venda do Kaique. O Lessa divulgou que a negociação está para ser fechada, mas agora a informação que a gente tem é de que o prazo de contrato vai ser até 2029. E o Kaique não deve ir para o Watford, mas para a Udinese, que também pertence ao mesmo grupo, e possivelmente vai ser emprestado chegando lá para alguns clubes menores da Europa. Esse foi o nosso Giro do Almoço de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais tarde tem Giro de Jornada e eu espero vocês por lá. Vou estar junto com o Lessa e com o Fio para esse Giro da Noite. E amanhã, vocês sabem, nos encontramos aqui novamente a 1 hora da tarde. Saudações tricolores!